liga, se liga, se liga. Dicas, bem-estar, notícias, informação. Se liga. Agora na Portal FM. 3h08. Eu sou Bárbara Rosa e está começando o programa Se Liga. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Uma segunda-feira. Vamos iniciando mais uma semana com um bate-papo maravilhoso. Hoje aqui, gente, é a Daniela Bontempi, é paulistana e atua como arte educadora, atriz, escritora, cantora, compositora e articuladora cultural. É fundadora do Espaço Cultural Cultura Viva e diretora da Trupe do Guaraná. Seja bem-vinda, uma boa tarde, Daniela. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos compartilhar um pouquinho aqui da nossa história com a arte, né? Ai, muito obrigada pela sua participação. Tô sentindo que vai render aqui nosso bate-papo, porque muitas coisas maravilhosas você faz, viu, Daniela? Com certeza. É uma alegria poder compartilhar dessas atividades que eu acho que são realmente fundamentais, né, pro nosso desenvolvimento e pra troca realmente humana. A arte, ela tá em tudo que o ser humano faz. Exatamente. E quando que iniciou aí a sua carreira com a educação? Olha, Bárbara, a minha carreira com a educação, ela começou há muitos anos. Eu ainda era muito jovenzinha, estudava no magistério, o antigo magistério, e comecei a procurar escolas, né, para dar aula. E na primeira semana, já matriculada no magistério, eu encontrei uma escola e comecei ali a minha carreira como educadora. E vamos lá, ela trabalha com educação, mas depois, ou não sei se foi antes ou depois, a arte entrou na vida dela. Nós vamos saber agora como a arte entrou na sua vida. A arte, ela entrou na minha vida, na realidade, um pouquinho antes até dessa minha procura pela educação. Eu comecei a minha formação saindo lá do ginásio, uma nomenclatura que o povo de hoje nem conhece direito. Eu saí lá do ginásio, entrei no ensino médio, que na época chamava o colegial, e fui procurar um curso técnico em desenho. E procurei o curso em desenho de comunicação. Fiz o curso, foi muito bacana, porque a minha entrega com a arte, ela acabou na realidade se dando mais por meio do desenho, das artes visuais, porque de fato é aquela disciplina que a gente tem acesso, né, a uma criação artística. Então esse foi o meu primeiro contato com a arte, mas ali dentro do coração ficava pulsando aquele desejo por desenvolver trabalhos que envolvessem os seres humanos e que eu pudesse ter uma troca bacana. E aí, meu coração acabou inclinando bastante para a área da educação. Olha que interessante. E se você falou que começou com desenho, ele ainda é presente na sua vida? Olha, o desenho, ele se faz presente em alguns momentos, mas ele não é nessa fase da minha vida, a atividade principal que eu realizo, né? A minha atividade principal, no momento, é com a literatura, e a partir da literatura, né, que é a espinha dorsal do meu trabalho, eu acabei enveredando por outras artes. Acabei desenvolvendo trabalhos com teatro, acabei desenvolvendo trabalhos com música, né? E de certa forma eu fui dando vida para todo esse trabalho literário a partir de outras artes. Ah, que interessante. E até em off a gente conversava sobre isso, sobre o multiartista, né? Essa relação de fazer links com uma arte e outra, né? Como que você enxerga isso, Daniela? Então, eu continuando aqui a nossa prosa aqui nos bastidores, eu acredito que, de forma geral, o ser humano, ele é múltiplo, né? Quando a gente pensa em desenvolver atividades, a gente tem que pensar o quanto que nós somos múltiplos, nós somos seres integrados e não fragmentados. Então, eu acho que é muito limitante a gente pensar que, porque eu trabalho com literatura, eu não possa desenvolver um trabalho com música, se a música me agrada, se a música me alegra. Acabei indo para o teatro justamente por abarcar uma quantidade de linguagens diferentes. Dentro do teatro, eu desenvolvi atividades
dentro do próprio desenho. Eu desenvolvi atividades com cenografia, com dramaturgia. Eu acabei desenvolvendo dança. Então, a arte, ela nos possibilita acessar todas as nossas potencialidades humanas, né? E ainda reiterando que não necessariamente isso sirva só para o artista. Eu acho que isso serve para qualquer pessoa. A gente não necessariamente precisa ter uma única atividade. A gente tem que, de alguma forma, ter prazer naquilo que a gente está fazendo e se sentir realizado, né? E acho que isso que é o mais importante. E quais companhias teatrais você atuou? Como que surgiu a trupe do Guaraná? Olha, meu trabalho com teatro, para eu poder falar assim sobre as companhias, eu tenho que voltar um pouquinho em como eu entrei pro teatro, né? Na época que eu ainda atuava como educadora, eu tive escolas de educação infantil, tive 2 escolas de educação infantil. E a minha formação é em pedagogia. Mas eu tinha um desejo muito, muito grande por trabalhar também um pouco a filosofia. Entrei no curso de filosofia na graduação. Na graduação de filosofia, nós tínhamos um grupo de teatro ali entre os colegas. E aquilo me trazia uma grande satisfação. Até a ponto de começar a liderar realmente ali o grupo e criar várias apresentações para a faculdade. E numa dessas situações, eu fui conhecer a companhia de teatro Os Sátiros, na qual eu acabei integrando posteriormente, né? Lá na companhia de teatro, eu realmente encontrei uma estética que me agradou muito. E eu comecei a sentir, falar assim, poxa vida, eu poderia estar aqui nesse lugar. Embora eu tivesse visto vários tipos, várias estéticas diferentes de teatro, aquela me agradou muito, a ponto de me chamar para sentir aquilo ali, né? Como uma atriz mesmo, porque até então isso não tinha passado pela minha cabeça dentro desses fazeres artísticos. E acabei entrando para as oficinas. Das oficinas fiz parte do núcleo experimental e posteriormente integrei o elenco da companhia. Mas como essa veia, né, de educação ainda permanecia muito pulsante dentro do meu fazer profissional, eu acabei me interessando em desenvolver uma pesquisa a respeito da cultura popular. Todas as manifestações da cultura popular. Foi quando eu fundei a Trupe do Guaraná. Ai, que bacana. E como que... bom, falamos do teatro e agora vamos para a literatura. Como que a literatura passou a fazer parte aí do seu cotidiano? Olha, então a literatura, de uma certa forma, eu acredito que a partir do momento que eu fui alfabetizada, ela já começou a se manifestar de uma forma muito criativa, né, dentro da minha vivência escolar. E eu sentia muito prazer mesmo em escrever e era de uma certa forma notada dentro dessa minha atividade pelos professores. Isso acabou me motivando, né? Os professores, eles são os nossos grandes motivadores. E comecei a escrever. Eu parti dos escritos de contos e crônicas para fazer dramaturgia dentro do teatro. Escrevi poesias e a partir dessas poesias aí surgiram as músicas. Acabei tendo a oportunidade de ter algumas parcerias musicais, alguns parceiros que gostaram do meu poema e musicaram. Isso também me incentivou a compor as minhas próprias canções, né? E para você ver o quanto que uma arte está realmente interligada com a outra, né? Verdade. E elas nascem da mesma matriz, assim, ou desperta outros sentimentos em você? Como que é esse gatilho de qual arte você vai executar naquele momento, por exemplo? Então, essa pergunta é bastante interessante, porque uma vez me perguntaram algo parecido, né? Agora já estou vendo música nesse poema. Aí eu falo assim, não, esse poema, ele não tem jeito de música, ele tem jeito de uma
narrativa. Esse escrito, ele tem um jeito que vai pro teatro. Então, eu sinto, né, a emoção, algo me causa esse sentimento, uma emoção, e eu escrevo. O que vai sair dessa escrita, eu realmente não faço a menor ideia. Eu deixo a criatividade fluir, e às vezes eu sinto que aquilo tem uma carinha de música, ou então tem uma carinha de poema, ou vai se tornar um conto, uma contação de história, que também é uma outra atividade que eu realizo. Então, assim, eu vou sentindo para onde que essa escrita me leva. Ah, que interessante. E você falou agora também da contadora de história. Conta um pouco dessa trajetória, tanto como escritora e também contadora de história. Bom, contadora de história é uma relação muito, muito bacana que eu tenho com a literatura. Primeiro porque eu acredito que é uma forma muito interessante de mediação de leitura e de estímulo ao leitor, né? Porque você cria um universo lúdico para desenvolver uma narrativa e cria um ambiente através da sua fala, no qual você vai envolvendo aquele ouvinte. Afinal de contas, a literatura e o teatro, né, estão assim muito pareados, porque se a gente parar para analisar, a literatura, ela aliás, o teatro é a literatura encenada, né? E a contação de história também não é diferente. Você cria uma ambientação, você conta a história, você coloca um sentimento naquela narrativa. E isso vai criando um interesse no público, que vai buscar também por ver aquela literatura encenada e trabalhar a sua imaginação a partir daí. E algumas experiências muito interessantes, assim, né? Você perguntou como que nasceu isso. Isso nasceu desde os meus tempos de educadora. Quando eu comecei a trabalhar com crianças muito pequenas de educação infantil, já é uma prática, né, dos educadores, principalmente do ensino infantil, as contações de história. Mas as minhas, por ter esse lado artístico muito aflorado, eu sempre trabalhei de uma forma muito lúdica as contações de história. Eu não me sentia realizada em chegar para os meus alunos, pegar um livro e ler ali sem nenhuma emoção, sem que aquilo causasse uma emoção em quem estivesse ouvindo. Então, já trazia aí uma veia, né, de contadora de história profissional. E posteriormente, dentro do teatro, dentro da própria, de algumas estéticas do teatro, né, a gente já tem isso e tem a contação encenada propriamente dita. Tem até uma experiência que eu adoro dividir com as pessoas, que numa contação de história, numa determinada ocasião, na cidade de Caieiras, eu apresentei para 1.000 crianças. E essa apresentação para 1.000 crianças, elas foi assim, fantástico, porque as crianças estavam completamente atentas naquela narrativa, sem nenhum recurso de uma encenação sofisticada ou nada do tipo. Elas estavam interessadas naquela contação. Eu uso objetos do cotidiano para contação de história e canto, né? É algo que eu gosto de fazer. Mas não havia uma encenação ou algo espetacular. Era a fala. E o envolvimento se deu por essa fala. E para mim foi uma experiência incrível, porque você silenciar a atenção, você condicionar uma atenção de crianças de 6 a 10 anos de idade para histórias da cultura popular, é uma experiência incrível. Gratificante, né, Muito, muito. E você falou, né, que em alguns momentos vai virar poesia, outros têm cara de música. E como que a música surgiu aí em meio aos seus afazeres artísticos? Bom, a música é uma arte muito linda, né? Dizem que ela é a que mais se aproxima com o divino. E pensando assim na música, ela se faz presente na minha vida também desde a infância.
Meus irmãos tocavam violão e eu sempre fiquei ali acompanhando meus irmãos tocando e senti também vontade de aprender. Então, assim, cantava, gostava de inventar algumas coisas, mas não compunha propriamente dito. Mas a partir do teatro, a música começou a se fazer presente de uma forma mais profissional mesmo na minha vida, como cantora. Né? Agora, como compositora, aí já foi um pouco mais adiante. Depois de já ter feito as parcerias musicais, mandar aqui um abraço, um beijo aos meus parceiros musicais. Tenho parceiros de várias regiões do Brasil. E eu também senti que poderia compor as minhas próprias canções. E eu, hoje em dia também tenho as minhas parcerias e as canções da minha própria autoria. Que delícia, nessa liberdade, né? Porque, como você disse, a música já é muito gostoso ali de vivenciar aquilo, né? E você poder escrever a sua narrativa em forma de música, né? Fala um pouco sobre essa sua atuação como compositora e cantora. Bom, como cantora, ela surgiu realmente dentro do teatro. Como já tinha essa predisposição a cantar, naturalmente, nas criações, a gente inseria a música. Então, era muito prazeroso colocar a música. Até então, as músicas que nós compunhamos, elas eram para a peça. Não eram músicas que a gente coloca nas plataformas digitais ou no YouTube. Eram músicas para a peça. Mas, por motivo das parcerias, eu comecei a sentir um desejo realmente de trabalhar a música, especificamente essa música que vai num alcance mais amplo e tudo. E eu comecei a compor. Eu ainda estou realmente me aprimorando nos conhecimentos musicais, mas assim, a criatividade, a criação em si, ela já é algo latente. E para a gente poder desenvolver esse tipo de arte, a gente conta, para além das nossas habilidades musicais, com a cooperação de pessoas como os produtores musicais, que auxiliam nos arranjos e tudo. Então, isso também favorece bastante, dá bastante liberdade para a criação em si. Bom, e de todas essas artes que você está envolvida, né? Tem uma que é favorita? Menina, é engraçado porque varia, depende do momento. Se eu fosse parar para analisar, se eu colocar isso de uma maneira lógica, eu acho que eu posso não dizer que é favorita, mas que seria a espinha dorsal, é a literatura. A literatura é a espinha dorsal de todas as artes, mas ela é a que me leva justamente pro teatro, que é o teatro, a arte na qual eu posso realizar todas as outras artes de uma maneira livre, disponível. Posso dançar, né? Tive minhas vivências com dança dentro do teatro, vivências com a escrita, com as artes plásticas, né? O teatro, para mim, é uma ferramenta potentíssima, né, dentro do desenvolvimento humano, porque a partir dele você desenvolve várias outras potencialidades humanas, como a empatia, a capacidade de argumentação, desenvolvimento, a desinibição e uma série de outras habilidades que não necessariamente servem só para o artista, né? Servem para qualquer outro profissional de qualquer outra área de atuação. Bom, e você sente que tem por parte das pessoas que não têm envolvimento com arte um certo estranhamento por estar envolvida com muitas artes, assim? Ou não, de cara é aceito, assim, das pessoas? Olha, já sofri bastante preconceito em relação a essa questão de fazer várias artes ao mesmo tempo. As pessoas, elas têm um pensamento um pouco equivocado em relação a desenvolver uma arte específica. Eu acredito que tudo que nós fizermos, a gente tem que ter, de fato, uma dedicação, um empenho, buscar o aprimoramento dentro
dessas artes, porque a arte para mim é algo que, embora seja uma expressão, né, de um pensamento, de um sentimento, ela segue uma estética. A outra pessoa também vai receber aquela energia, aquela emoção que eu tô passando. Então eu tenho muito, mas muito cuidado com toda a minha criação artística. E esse cuidado, ele se faz inclusive da profissionalização de todas as minhas atividades. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode realmente desenvolver a arte que melhor tiver de acordo ali com o seu desejo e fazer da melhor maneira possível, com a sua verdade, né? E com dedicação. Já, como eu falei, sofri algumas críticas nesse sentido ali no início, mas com o passar do tempo eu fui ganhando o respeito, inclusive dessas pessoas que estranharam no início. Elas viram o quanto ser múltiplo também era legal, porque era feito com esse carinho e com essa dedicação. Ah, que interessante isso, né? Você acabou mostrando aí pro pessoal, né? Exato. Todo esse lado e quebrando, né, com esse paradigma, com esses preconceitos, né? Mostrando aí o seu trabalho. E fala um pouco sobre o Espaço Cultura Viva, como que ele funciona atualmente? Bom, o Espaço Cultura Viva tem uma trajetória muito bonita. O Espaço Cultura Viva, ele teve início em São Paulo. Ele foi desenvolvido numa necessidade ali de falta de equipamentos públicos que abarcassem um lugar para o artista independente. Então, eu morava na região do Ipiranga, né, quando eu morava em São Paulo, e ali eu desenvolvi na minha casa o Espaço Cultura Viva, que era um lugar de reunião de artistas. Nós tínhamos ensaios, tínhamos oficinas, e a partir desse espaço, eu tenho 3 filhos, né? 2 são músicos e 1 é desenhista. E esses 2 filhos músicos também tinham uma necessidade de um espaço para poder fazer seus trabalhos musicais, ensaios, gravar os seus trabalhos. E a gente, em parceria com outros artistas ali da região, pensou na hipótese de criar um estúdio comunitário, um estúdio musical comunitário, onde as pessoas pudessem ter aulas, poder ensaiar, gravar seus trabalhos musicais. Então a gente escreveu um projeto, né, para uma lei de incentivo, e conseguimos o aporte para montar o Estúdio Estrutura. O Estúdio Estrutura teve essa função, né, dentro do Espaço Cultura Viva, e aí o espaço deixou de ser minha casa e acabou virando apenas Espaço Cultura Viva e Estúdio Estrutura, e a gente foi desenvolvendo esses trabalhos. Porém, com a situação da pandemia, todo o trabalho se tornou realmente inviável, e a gente não sabia, né, como resolver esse dilema, como resolver essa dificuldade de reunião das pessoas. Já tinham acabado os aportes e nós estávamos tentando ainda estabelecer uma forma de autossustentabilidade do espaço. Então eu resolvi criar podcasts e criar outros tipos de atividades de maneira digital, para que os trabalhos dos artistas continuassem vigentes, a gente continuasse mantendo o nosso papel, que era o de evidenciar o artista independente. E fui desenvolvendo algumas atividades de maneira digital. Por exemplo, tem o programa Cultura Viva, que é um trabalho feito através de entrevistas de artistas de várias linguagens, no qual a gente faz esse bate-papo e apresenta um pouco do trabalho do artista. Tudo isso tá no nosso canal, né? A gente tem o Giro Cultura Viva, que é um programa especificamente de artistas da música, no qual eu faço um trabalho de apresentar a biografia desses artistas, faço também uma análise a respeito das letras e do trabalho desse artista e apresento 4 obras musicais. Esses são os podcasts que a gente tem, né, que são do Giro Cultura Viva. E outros trabalhos também que a gente coloca de maneira não tão
frequente. Tem o Palavra Viva, que nasceu recentemente, que é um programa no qual a gente trabalha especificamente com pessoas que usam a palavra como a linguagem do desenvolvimento artístico, né? Então, são trabalhos que, de uma certa forma, acabaram saindo daquele nicho que era a região do Ipiranga e ganharam o Brasil inteiro. Hoje em dia, no Giro Cultura Viva, no programa Cultura Viva, nós temos artistas de todas as regiões do Brasil, né? Com a situação da internet, a gente teve a oportunidade de potencializar e de evidenciar. E, assim, aumentou muito o meu número de amigos também, né? Com isso, porque a gente acabou conhecendo o trabalho de muita gente bacana. Que legal e que bacana também que vocês, né, se adaptaram, deram um jeito para não morrer aí a cultura viva, como o nome já diz. A cultura se manteve viva, de fato. E quais são os seus projetos para o futuro, Daniela? Bom, agora a gente está retomando, né, algumas atividades, então Cultura Viva já está voltando a disponibilizar aulas de música, de teatro, de dança, e eles acontecem tanto de maneira digital quanto de maneira presencial, né? E também outros trabalhos, assim, de maneira mais pessoais. Eu tô para escrever uma peça, na verdade eu estou escrevendo uma peça, eu estou para estrear uma peça chamada Boneca Viajante, baseada na obra do Sartre. Então é um trabalho bem bacana que em 2022 a gente vai ter a oportunidade de estrear. E tenho agora algumas músicas também que já estão produzidas, só falta colocar a voz e vão nascer agora, vai nascer em 2022 também o meu novo single. Ai, que demais! Mulher maravilhosa aqui, gente. Obrigada, é a Daniela Bontempi, hoje na nossa entrevista. Você comentou de podcast, lembrando que a nossa entrevista aqui depois vira um podcast também. Fica lá no site da radioportaifm.com.br. Você que chegou na metade, quer ouvir inteiro ou quer enviar para alguém, depois conhecer também aqui o trabalho dessa grande multiartista que é a Daniela Bontempi. Bom, e quais são os seus canais? Aí como que o pessoal pode te encontrar o seu trabalho, escutar suas músicas, conferir suas peças? Conta pra gente. Olha, Bárbara, atualmente a gente tem, assim, alguns canais nas redes sociais, né? No Facebook, vocês podem encontrar como Semente Poética ou Daniela Bontempi, vocês encontram. Esses são os meus trabalhos pessoais. E tem o meu canal também no YouTube, Daniela Bontempi. No Instagram também, mesmo nome, Daniela Bontempi. E quanto ao Cultura Viva, a gente tem também os canais no YouTube, Espaço Cultura Viva, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer o meu trabalho e desses artistas maravilhosos que a gente tem a honra de poder dividir, compartilhar, né, esses trabalhos incríveis. E além do canal do YouTube, a gente tem o Face e o Instagram também, Espaço Cultura Viva. Então, gente, encontre Daniela Bontempi aí em todos esses canais, nas redes, acompanhe o trabalho dela, conheça mais, né? É muito interessante quando a gente conhece pessoas inspiradoras, né, Daniela? Gratidão, Bárbara. E como ela já tem tudo a ver aí, arte e educação, vou pedir para ela comentar aí essa relação da arte e educação, porque muitas vezes a gente acaba segmentando, né? Educação numa caixa, arte na outra. Como que essas coisas se correlacionam? Bom, para mim foi uma coisa que aconteceu dentro da educação, né? Eu comecei a questionar bastante as formas como a nossa educação está configurada atualmente. Eu acredito que tem muita coisa para a gente aprimorar dentro dos nossos fazeres educacionais. Mas eu comecei a entender, dentro dessas vivências no teatro, o quanto que a arte, ela alcançava muito mais rápido o coração das crianças, sabe? As informações que nós tínhamos ali de qualquer assunto que fosse, quando eles vinham de uma maneira artística, encenada ou lúdica, né? Eu acredito muito nessa nossa capacidade brincante. Aquela informação, ela era muito mais facilmente
interpretada, digerida pela criança e entrava diretamente, ela ultrapassa aquela barreira, né, do nosso racional e vai direto para o sentimento. Então eu acredito muito, mas muito mesmo na arte como uma ferramenta educacional e uma ferramenta inclusive de transformação social, porque através da arte a gente tem a oportunidade de fazer reflexões profundas, né, e trabalhar muito mais a nossa empatia, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Que demais, gente. A Daniela Bontempo, entrevista gostosa que eu nem vi o tempo passar aqui. Uma pena que está chegando ao fim. Dani, para finalizar aqui, eu queria que você deixasse então uma mensagem para todos os ouvintes, falando, momento livre, pode ser da arte, da importância da arte, ou pode ser o que você sentir tocado aí o seu coração para falar pra gente. Gratidão, Bárbara. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade, né, por dividir aqui com você e com os ouvintes as minhas experiências e toda essa minha paixão com a arte. E por ser uma paixão e por me fazer tão bem, eu gostaria de convidar as pessoas a experimentar, a fazer algo diferente, né? Se permitirem a experimentar o fazer artístico. Mesmo que você não queira ser um artista, experimente o quanto que a arte pode trazer para você uma série de benefícios, tanto no seu campo emocional, no seu campo intelectual, e realmente nos tornar cada vez mais humanos. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes. 3h40. Eu agradeço demais a Daniela Bontempo e a sua presença aqui com a gente. Que delícia de segunda-feira de entrevista. Muito obrigada e muito sucesso para você, viu, Dani? Obrigada, Bárbara. Para você também, tudo de bom. Grande beijo.